E infelizmente o Tricolor perdeu hoje e na manhã desse domingão a final da Copinha, 2-1 para a equipe do Cruzeiro, né? Infelizmente não vamos ganhar todas, né? Vencemos em 2025, ano passado, 2026 ficamos com o vice-campeonato. A gente torce, evidentemente, acompanha aí para o time poder ser campeão, mas infelizmente não deu, né? O time do Cruzeiro também é muito bom, né? Baita time. E não vou ficar aqui fazendo ceninha, parabéns para a equipe do Cruzeiro, foi campeão merecidamente, então parabéns aí para a equipe do Cruzeiro e parabéns aí para nossos crias que representaram o São Paulo, representaram nossa camisa, fizeram bonito. Infelizmente o título não veio, mas são coisas do futebol, fazem parte. Parabéns aí para nossos crias, parabéns também para o Alan Barcelos. Hoje não foi um grande jogo do São Paulo, talvez o pior, né, do time da Copinha, mas faz parte, né? Faz parte para os jogadores ganhar experiência, amadurecer, melhorar. Vale lembrar que base, irmão, base, campeonato de base é para jogador errar, aprender, errar e consertar, irmão, para quando ele subir pro time de cima, ele já tá ali mais maduro, né, cara? Faz parte, né, cara? O jogador tem que errar na base, aprender na base. Entendeu? E o mais importante, cara, se o São Paulo fosse campeão hoje ou perdendo, a gente já de qualquer maneira teria talentos, teria jogadores aí para poder subir para o time de cima, já agora, alguns em 2027, outros mais para frente, né? Então, campeão ou não, o mais importante a gente tem, que é talento, que é jogador e um técnico também que para o futuro, né, não agora, também aí é um técnico muito talentoso, muito promissor, né, que a gente espera que um dia assuma o time principal do São Paulo. Então a gente tem muito talento, a gente tem muito jogador, tem técnico e isso é o mais importante. É legal ganhar, como eu falei, estava assistindo, torcendo, infelizmente não deu, mas o mais importante de tudo é que a gente tem jogadores aí, né, muito bons para subir para o time de cima. Agora entra uma etapa talvez a mais difícil e a mais importante, que é a transição da base para o time principal, né? Então essa é uma questão que tem que tomar cuidado e ter que fazer a transição com muita delicadeza, cara, porque é aí que muito jogador bom, talentoso, não consegue jogar por causa da transição. Tem que ser bem feita a transição, ainda mais no caos que vive o São Paulo hoje. Né? Então é isso, temos ótimos jogadores. O Isaac fez uma partida que é brincadeira de mau gosto, né? Jogou uma aberração, tanto na zaga, né, que ele é zagueiro defendendo, e meteu o gol na frente também. Tipo assim, a atuação bizarra do Isaac, eu acho que do São Paulo foi o melhor em campo disparado, né? Ele jogou muito, muito bem. Teve lance lá do jogador do Cruzeiro cara a cara com o João Pedro, ele foi lá e chegou para interceptar na hora, meteu o gol. Partidaço do Isaac, joga pra cacete, muito bom zagueiro mesmo. E é isso, parabéns para nossos crias, representaram, estou muito orgulhoso aí pelo que eles fizeram. E é isso, seguimos, né? Campeonato de base, né? Vai ter Brasileirão, Copa do Brasil, Paulista, né? Tá só começando o ano aí, né? Vale lembrar que a Copa é o primeiro campeonato do ano, né? Pra base aí, então tem muito campeonato pela frente. E é isso, parabéns aí. A gente não ganhou, a gente fica triste, mas faz parte do futebol, né? Venceu no ano passado, esse ano não deu. Inclusive, hoje a gente teve um pouquinho de azar também, né, cara? Pô, o segundo gol do Cruzeiro, a bola bate na trave, nas costas do João Pedro, entra. Aí teve o lance do pênalti, foi fora da área. Mas é aquela questão que eu sempre comento com vocês, né? Eu achei que foi um lance duvidoso. Eu confesso que tô na dúvida ainda se foi fora ou dentro da área. Mas é aquela questão que eu comento com vocês. Na dúvida é contra São Paulo. Quando que na dúvida é pró São Paulo? Não tem. Na dúvida é contra o São Paulo. É desse jeito aí. Mas é isso, faz parte. Parabéns aí, né, pros crios de Cotia, pro Alan Barcelos. Perdemos, mas faz parte. Seguimos aí, o que importa é que o trabalho, né, dos jogadores da comissão técnica estão sendo muito bem feitos aí mesmo. Parabéns para todos. Acho que, né, a gente não conseguiu ser campeão, mas acho que está todo mundo se sentindo representado pelos garotos aí, né? Jogando com a nossa camisa, honrando nosso manto. Acho que isso aí também é bastante importante. Derrotas fazem parte, ninguém ganha sempre. Infelizmente, aí, né? Aí fica a preocupação com o Felipe, que é o lateral esquerdo. Ah, eu tava falando da questão do São Paulo ter tido um pouco de azar do gol e do pênalti. Ainda teve o azar que a gente teve que jogar com a menos. Né? Então, tipo assim, a gente tava perdendo, tinha que buscar o empate com a menos, porque o Felipe, né, tinha entrado, se machucou, e antes o Paulinho tinha se machucado. Então, duas preocupações aí de lesões, né, no raio desse lixo, desse gramado de plástico sintético, né, que não dá nem pra ter jogo na porra desse estádio aí, nessa raio dessa grama sintética, que é um lixo.
né? E 2 jogadores de São Paulo se machucaram. A gente teve que terminar o jogo com a menos, mano. Isso é bizarro, porque a gente não tinha mais substituição para fazer, né? No caso, tinha substituição, mas o Alan tinha feito já as 3 paradas, não podia mais mexer, né? Então, ainda tem essa questão aí, né? Complicado. Não esqueci disso, né, cara? A gente teve que buscar o placar com um jogador a menos. Aí realmente estava bastante difícil, né? Aí vamos lá que já temos novidades. Tá aí, ó. Alan Barcelos será integrado e fará parte da comissão técnica permanente na Barra Funda. Segundo o Massis, ele quer evitar que o técnico suba de maneira emergencial e apague incêndios, tá? Então tá aí, a primeira novidade o Alan Barcelos vai ficar na comissão permanente da Barra Funda, tá? Na comissão permanente. O que eu acho também que é um passo importante, uma ótima decisão tomada, porque eu falei muito sobre a transição dos jogadores da base para o time de cima, do técnico é a mesma coisa, a transição da base para o time de cima também tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, com muito critério, né? Não é, nossa, pega o Alan Barcelos e põe no lugar do quê? Você acha que o Barcelos vai fazer o quê com um time que não compra jogador? Tem um monte de posição, né, no time que nem jogador tem, né, um elenco completamente desequilibrado, não paga salário de jogador. Eu acho que o Alan Barcelos vai fazer o quê? Milagre? Não vai, cara. O problema é muito maior do que técnico, né? Então, né, põe o Alan Barcelos lá. Acho que o Alan Barcelos vai fazer o quê? Milagre? Não vai, né? Não vai. Aí, sobre essa mudança, o Massis, tá, ele estava no Pacaembu, né, ele foi lá, né, com os jogadores, consolou lá os jogadores, foi lá receber a taça, né, porque a Copinha tem a taça de vice-campeão. E o Massis deu entrevista, eu acho que é a primeira entrevista que ele dá, né, depois que ele assume o São Paulo aí, né, o São Paulo perdeu, base, é verdade, mas ele foi lá e deu entrevista, achei interessante. E sobre o Barcelos ele falou o seguinte, abre aspas, ele renovou até 2027, nós temos 2 anos. Nesses 2 anos, vamos fazer a transição, ele vai para a Barra Funda, vai ficar com o pessoal. É difícil um técnico sair do sub-20 e correr degrau. Vários deles não deram certo. Então nós vamos devagar, mas deixar claro que o nosso técnico é o Crespo. Eu quero ficar com ele, fecha aspas. Então tá aí, né? Ele fala, ele renovou até 2027, né? Tem mais 2 anos, né? 26 e 27. Ele vai pra Barra Funda, vai ficar com o pessoal lá. Ele fala que é difícil também subir do sub-20 já pro time principal. Muitos não dão certo por causa disso ainda, porque a transição é mal feita. Muitas vezes feita uma transição de forma emergencial. Às vezes o time tá em crise, aí o técnico do time de cima é demitido, aí pega o da base e põe lá, e não dá certo. Muitas vezes acontece isso também, né, no meio do futebol. Aí ele fala, o técnico é o Crespo, né, eu quero ficar com ele, né, que eu vou mandar o Crespo embora para o Alan Barcelos assumir. Já deixei isso claro, meu técnico é o Crespo. Então, o Alan Barcelos vai fazer parte da comissão aí permanente do São Paulo, porque eu acho que é uma ótima ideia, um passo importante, né, para daqui a um tempo ele ser aí o técnico do São Paulo. Como o Massis falou, né, o Alan tem o contrato até o fim de 27. Né? O São Paulo renovou, se não me engano, antes do jogo da semifinal contra o Botafogo, se eu não estou enganado. Né? Então, acho que foi uma boa atitude, uma boa decisão que o Massis tomou aí, né, de colocar o Barcelos na comissão permanente do time principal do São Paulo. Acho que foi uma ótima decisão aí, tá bom? Aí, rapaziada, perguntaram para ele, tá, pro Massis, sobre questão de contratar recurso. E ele foi sincero, abre aspas. Não, nós temos propostas, como eu já falei outro dia, em andamento. E essas nós vamos manter. Para fazer novas propostas, não temos condições. A torcida sabe, precisa do apoio da torcida, precisa entender a nossa situação e precisa nos apoiar. Agora, contratação é difícil. Se surgir a possibilidade de uma troca, um jogador que esteja disponível com qualidade, isso é importante. Com qualidade. Aí a gente pode ir atrás. Não vale a pena trocar 6 por meia dúzia. Vamos confiar nesse pessoal aqui, que está aqui e que jogou hoje, fecha aspas para o Massis. Gostei da declaração, a gente não tem recurso, né? E fala, se aparecer uma oportunidade de um jogador de qualidade, ele fala, de qualidade, aí pode ser que a gente vai atrás. Não vale a pena, né, aí trocar 6 por meia dúzia, né? Então gostei também disso, porque tem muita negociação, tanto de troca ou de contratação em si, de jogador que, irmão, que é do mesmo nível de que vários que tá lá, então não faz diferença. Então gostei dessa declaração. E um ponto que é importante é o seguinte, nós temos as propostas, como eu falei outro dia, em andamento.
e essas nós vamos manter. Então, eu entendi que essas propostas o São Paulo tá tentando o Julian Fernandes do New York City, tá tentando o Kevin Zenon do Boca, e tava tentando e o Alan, né, até o impeachment do Casares. Então ele falou que essas propostas, né, acho que mais do Julian Fernandes e do Kevin Zenon, ele falou, vamos manter. Então, os jogadores do São Paulo estavam interessados, né, antes do Marcis assumir, e o São Paulo fez proposta, ele falou que vai manter. Agora, para novas negociações, São Paulo não tem condição, foi o que ele falou. Ele foi meio sincero aí na declaração dele, mas achei que foi realista, né, e gostei principalmente do ponto aí, né, de jogador de qualidade e de não trocar, né, jogador, né, fazer uma troca de 6 por meia dúzia, que também acho que é muito importante, porque o São Paulo traz muito jogador assim. Por exemplo, por que o São Paulo trouxe o Tolói e o Dória, sendo que tem o Isaac na base, né? Por exemplo, essa é a questão. Traz um jogador que vai agregar muito pouco e tem um jogador muito bom na base. E aí, como é que fica? Né? Essa é a questão. Não é 6 por meia dúzia de troca, mas é uma contratação, né, de jogadores de 30 e poucos anos que recebem salário alto, enquanto tem um jovem talento na base surgindo, que ele pode entregar esportivamente em uma futura venda. Essa que é a questão. Né? Trazer jogador que vai fazer pouca diferença e que nem vai jogar. Né? O Tolói vai jogar muito pouco, vocês podem ter certeza. O primeiro jogo dele no ano foi aquele contra a Portuguesa e ele vai jogar pouco. Ainda mais que ele jogou muito mal. Né? Então, vocês podem ter certeza que o Tolói vai ser o jogador da zaga que vai menos jogar. Vocês não tenham dúvida disso aí. E recebe um baita salário. E essa é a questão. Né? Jogador ali, 6 meia dúzia que não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Aí, rapaz, teve uma coisa que ele comentou que é o seguinte. Ontem, né? Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Ontem, o Crespo fala que a briga do São Paulo no Brasileiro é 45 pontos e ponto final. O Marcis falou, né, perguntaram isso pra ele, sobre a declaração do Crespo sobre isso, e ele falou que a declaração do Crespo foi muito modesta sobre o time brigar ali, né, cara, pra ter só 45 pontos. O Marcis falou que pelo tamanho do São Paulo e a projeção é pro São Paulo brigar por vaga na Libertadores. Então tá aí, o técnico fala que tem que brigar, né, aqui ó, 45 pontos para não cair, é isso. O Crespo falou ontem. E hoje o Marcis falou que a declaração do Crespo foi modesta, né? A projeção dele foi modesta, tem que ser vaga na Libertadores, né? Só que assim, Marcis, eu entendo, na verdade a gente tem que brigar por Libertadores, isso aqui tem que brigar por título. Só que tem aquela questão, como a gente vai brigar por uma Libertadores, como a gente vai brigar por um título, se não estamos em condições disso. Agora, as condições para o técnico buscar uma vaga na Libertadores, por exemplo, é as ideais? Essa é a questão. Não é, né? Mas você acabou de falar que não tem condição de buscar novos jogadores, contratação. Aí os jogadores não recebem dia. Como é que vai cobrar do técnico? Ah, não, ó, tem que brigar pela Libertadores. Porra. Né? Então, acho que a projeção pelo tamanho do clube é brigar por título, ganhar título. Mas a situação hoje é muito, mas muito longe do que deveria ser para um clube do tamanho do São Paulo. Né? Complicado aí, tá bom?